Agora eu vou ativar de novo o slide. Seguindo o raciocínio. A fusa. A resposta, né? Então são necessárias 8 colcheias para preencher uma semibreve. Vamos fazer um raciocínio de 2 a 2? Para preencher a semínima, são quantas colcheias? 2. Quantas semínimas para preencher uma mínima? 2. Então, automaticamente, eu tenho já 4 colcheias para preencher uma Mínima. mínima. Para preencher uma semibreve. A semibreve não é 2 mínimas? Não são 2 mínimas? Pessoal, onde o cachorrinho está latindo, coloca no mute, aí depois vocês retornam. Então, para preencher uma semibreve, são necessárias 2 mínimas. Cada mínima. Só um instantinho. Deu certo aí, né? Então, para cada mínima, eu tenho já 4 colcheias. Para preencher uma semibreve são 2 mínimas, então são 8 colcheias. Então, a resposta. Quantas colcheias para preencher uma semibreve são? 8. Semicolcheia. A semicolcheia é a metade da colcheia, certo? Então, quantas semicolcheias para uma colcheia? 2. Tá? Quantas semicolcheias para uma semínima? 4. Quantas semicolcheias para uma mínima? 8. 8. Quantas semicolcheias para uma semibreve? 16. 16. Ok? Fusa é a metade da semicolcheia. Quantas fusas para uma colcheia? 2. Para uma semicolcheia, né? Para uma colcheia. 4. Para uma semínima. 8. 8. Para uma mínima. 16. Para uma semibreve. 32. 32. Tá? Então, esse é um cálculo matemático que a gente vai fazer. Calma que o importante é vocês entenderem que uma é metade da outra. Tá? Quem está aí confuso com esse tanto de número, calma. É só porque eu vou precisar desse número no outro slide. Mas o importante é vocês entenderem que uma é metade da outra. Tá? Para completar, uma semifusa é a metade da fusa. Quantas semifusas para uma fusa? 2. Para uma semicolcheia? 4. Para uma colcheia? 8. Para uma semínima? 16. Para uma mínima? 32. Para uma semibreve? 64. 64. Ó, tá faltando 10 minutinhos para cair. Vai cair e vocês abram de novo, tá? Muito bem. Então, já entendemos as relações. Esse número, nós vamos lembrar daqui a pouco. Mas o importante é o seguinte. Vamos agora estabelecer como se fossem parentes. Se todos fossem irmãos ou primos, cada um poderia até mudar de idade. Por exemplo, quem tem irmão aí? Eu tenho uma irmã mais velha e eu tenho uma irmã mais nova. Se a minha irmã mais velha, ela é 2 anos mais velha que eu, se eu tenho 30, quantos anos tem a minha irmã mais velha? 32. 32. E a irmã mais nova é mais nova 2 anos. Ela tem quantos? 28. Quando eu mudo de idade, elas mudam de idade. Mas a diferença de idade entre eu e elas continua sendo 2 anos. Ok? Vamos pensar essa mesma relação de diferença entre as figuras. Tá?
Então, por exemplo, se a C mínima vale 2, acompanhe comigo, porque esses números eu estou inventando, tá? Se a C mínima vale 2, quanto vale a mínima? Podem abrir os microfones e me responder. Mínima vale 2. Ó, Vale 1. Se a C mínima vale Não, vale 2, quanto? a mínima vale quanto? 4. Vale 4. Então, primeiro a gente tem que lembrar qual que é a diferença entre elas. A C Metade. mínima é a metade da mínima. Então, se a C mínima vale 2, a mínima A vale quanto? mínima vale 4. 4. 4. Por consequência, quanto vale a semibreve? 8. 8. Todos vocês conseguiram chegar nesse cálculo? Está claro essa relação entre elas? Eu preciso saber isso de verdade, que eu vou explicar quantas vezes forem necessárias. Sim. Mais ou menos. Ó, primeiro vamos lembrar. Cada uma dessas é a metade da anterior. Então, é nisso que se baseia a conta. Tá? Então, a mínima é a metade da semibreve, a semínima é a metade da mínima, a colcheia é a metade da semínima e assim por diante. Então, é baseado nessa relação de metades que a gente encontra esse valor. Agora, eu vou fazer outra conta. Se a mínima vale 1, quanto vale a semínima? 2. Observe que eu estou fazendo perguntas para a gente raciocinar e eu vou pegar vocês, hein? A mínima vale 1. A semínima vale quanto? Meio. Porque a semínima é a metade da Mínimo. mínima. Quanto vale a semibreve? 2. A semibreve vale 2. Porque a semibreve é o dobro da mínima. Ok? Semínima. Outro cálculo agora. Observem que o importante é a gente decorar as relações entre elas. Os valores, elas não têm valor absoluto. Por isso que eu falei lá no início, Júlia, que a semibreve, quando você me respondeu, a semibreve vale 4. Se eu quiser atribuir o valor 4, ela vai valer. Mas dependendo do compasso, ela pode ter outro valor. E se eu memorizar que ela vale 4, quando chegar num compasso que ela tenha outro valor, eu vou ficar com muita dúvida. Então, por isso que eu escolho a gente desenvolver a mesma ideia, mas com um raciocínio um pouquinho diferente. Tá? Agora, observem esse novo raciocínio. Voltando como referência a C mínima. Se a C mínima valem 1, quanto vale a colcheia? Meio. Meio. Por quê? Porque a colcheia vai ser metade da semínima. Colcheia é a metade da C mínima. Se a C mínima vale 1, quanto vale a mínima? 2. 2. Quanto vale a semibreve? 4. 4. Vamos de novo. A C mínima vale 1. A colcheia vale? Meio. E a semicolcheia vale quanto? 0,3. 0,2. 0,25, né? Ai, sou horrível em matemática. 4. Ó, vou voltar de novo. Se a C mínima vale 1, a colcheia vale meio. Meio. A semicolcheia não é metade da colcheia? Sim. Qual que é a metade de meio? 1/4. 1/4. Eu poderia pensar 0,25, mas nós vamos pensar em fração para ficar mais fácil. Eu pensei 0,25. Fração Não está errado, está tudo certo. Mas vamos uniformizar esse pensamento em 1/4, que eu acho mais fácil da gente visualizar do que 0,25. Ok? Tá. Agora eu vou atribuir outro valor. A C mínima vale 2. Quanto vale a colcheia? 1. Ai, 1. Perdão. C mínima vale 2, colcheia vale 1. semicolcheia.
Meio. 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 Agora eu vou subir. Agora é o contrário o raciocínio. Semínima vale 2. Quanto vale a mínima? 4. Quanto vale a semibreve? 8. 8. Elza, como é que tá o raciocínio aí? Oi, Elza, tá baixinho, fica mais próximo do computador para eu te ouvir. Não consigo. Ela está tentando acompanhar. Mas está ficando claro essa matemática, Elza? Faz um gesto para mim se está ficando claro a matemática. Olha, eu posso deixar claro que amanhã eu vou gastar um tempinho para estar aqui um pouco entendendo melhor, entende? É porque, como eu já disse, para mim é tudo muito novo. Tá. Entendi. Então, eu vou tentando devagarinho. Então, uma hora eu chego lá. Tá bom. Depois... Você vai ver como eu sei que é fácil. Elza, depois eu vou fazer uns desenhos de fração e vou passar para todos vocês, porque no desenho da fração vai ficar um pouco mais claro, tá? Mas o que eu quero, esse pensamento que eu quero desenvolver com vocês, nesse momento, pode parecer um pouco confuso, mas o que eu quero criar em vocês? A ideia de que as figuras, elas não têm um valor por si só. Então, a semibreve não tem um valor, toda semibreve vale tanto. Não. Elas têm relação de valor, tá? Isso agora pode parecer confuso, mas já já isso vai ser muito importante para vocês conseguirem ler os compassos. Porque senão vocês vão criar uma ideia e falar assim, é desse jeito. De repente, vocês vão se deparar com uma situação que vai falar, mas não era desse jeito, agora já não é mais. Então agora, dessa forma que eu estou conduzindo vocês nesse raciocínio, vocês vão conseguir entender qualquer compasso. Ok? Vou passar para frente. Quando cair, a gente retorna, tá? Deve estar quase caindo. Então, essa figura aqui, ela mostra para vocês o raciocínio que a gente falou agora há pouco. Então, nós temos a semibreve como um inteiro, tá? Nós temos a mínima como a metade da semibreve. Então, são 2 mínimas para preencher uma semibreve. Então, é 1/2. Ok? Temos a semínima como 1/4 da semibreve. Então, são 4 semínimas para preencher uma semibreve. A colcheia, 2 colcheias para uma mínima, 4 colcheias para uma semínima, 8 colcheias para uma semibreve. E assim por diante. Então, aqui tem um raciocínio mostrando quantas figuras são necessárias para preencher uma semibreve. Essa é a relação de valor entre as figuras. É a divisão proporcional entre elas. Esse número, eu gostaria que vocês memorizassem. Só esse número aqui de cima, em relação à semibreve. Porque já já a gente vai precisar desse número.